Olá pessoal, vamos começar agora a aula de conceitos da semana 2 de Física 2. Para quem já entendeu o conteúdo da semana anterior, que é movimento harmônico simples e movimento harmônico amortecido, talvez não encontre muita dificuldade em aprender esse novo conteúdo, que é a oscilação forçada. A oscilação forçada é a conjunção dos conteúdos anteriores. Você tem o movimento harmônico simples e o movimento harmônico amortecido. Aí eles se juntam aqui para a gente agora. E o que acontece numa oscilação forçada? Numa oscilação forçada eu tenho primeiramente um oscilador amortecido, né, que ele vai perdendo energia ao longo das oscilações. E eu tenho um outro oscilador que serve como fonte de energia para esse oscilador amortecido. Esse oscilador que vai servir como fonte, pode ser um motor, por exemplo, ele vai funcionar bem como um movimento harmônico simples. Ele vai funcionar eternamente nas mesmas condições, ele não vai perder energia. Então tem uma transferência de energia da fonte, que é um HMS, para um movimento MHS. Para um movimento amortecido. Então você tem essa transferência de energia. Agora o quanto da energia é transferida, como ela é transferida, a gente vai ver logo mais. É importante vocês perceberem isso, que eu tenho uma fonte de energia, que ela vai ser infinita, que ela vai funcionar como movimento harmônico simples, que ela sempre vai funcionando da mesma maneira. E um oscilador amortecido vai absorver a energia dessa fonte. Só que essa transferência de energia nem sempre ela é perfeita. Quando ela é perfeita, ou muito próximo de perfeita, a gente diz que é um sistema de ressonância, um sistema ressonante. Vocês vão ver bastante nas próximas semanas, nas aulas que já existem no canal. Pois bem, nessa nova abordagem, eu primeiro preciso considerar duas coisas. Primeiro, a questão da frequência angular. A frequência angular do meu sistema que está oscilando, eu vou chamar de frequência angular natural. E ele vai ser discriminado das outras frequências por esse zero. Como ele é um parâmetro do meu sistema que está oscilando, ele continua sendo definido por raiz de constante da mola dividido pela massa. Então, ele é um parâmetro inicial do meu sistema que vai oscilar. Só que eu também tenho a frequência angular da minha fonte. Essa fonte, ela muitas vezes vai ser apresentada dessa maneira. Essa fonte, ela vai gerar uma força. Essa força vai variar com o tempo. Essa fonte vai gerar uma força. Essa força vai ser transferida para o meu sistema oscilador. Só que, por ser a gente pode considerar que é um motor, o motor gira. Essa força, uma hora vai estar numa direção, uma hora vai estar em outra direção. Né? Aliás, não vai estar num sentido, outra hora vai estar em outro sentido. Uma hora ele está empurrando, outra hora está puxando. Uma hora está empurrando, uma hora está puxando. Então ela também vai variar no tempo e ela vai ser cíclica. Então ela vai ter uma frequência angular dela, que a gente chama de
ômega F. A frequência angular da força externa. Perceba que também tem um F0 aqui. Esse F0 vai ser a força máxima que vai ser assumida por essa fonte. Então, se tiver o caso que esse termo aqui se igualar a 90 graus, né, 90 ou 270 graus, ou π sobre 2, ou 3π sobre 2, que é dado mesmo, quer dizer que o seno vai ser igual a 1 ou menos 1, então a força vai ser máxima positiva ou máxima negativa. Legal? Seno de 90 graus ou seno de π sobre 2, que é a mesma coisa, é igual a 1. Então, nessas condições, a força vai ser máxima positiva. Se seno, esse termo aqui dentro, for igual a 270 graus ou 3π sobre 2, que é a mesma coisa, vai dar, seno desse termo vai dar menos 1, então vai ser F0 vezes menos 1, então quer dizer que naquele instante vai ser a força mínima, né? Ou força máxima, só que no sentido contrário. Pois bem, então além da frequência angular natural e a frequência angular forçada, eu vou ter uma frequência angular que eu vou chamar simplesmente de ômega. Ou ainda, em alguns casos, pode aparecer como ômega linha. Legal? E essa frequência vai ser simplesmente a frequência que o meu oscilador vai assumir. Porque imaginem que um oscilador que oscila mediante uma força externa, sendo que, eu até posso colocar aqui, no caso da frequência angular natural do oscilador for diferente da frequência forçada, não haverá ressonância, mas a frequência natural, a frequência que o meu oscilador vai assumir será igual à frequência forçada. Isso quer dizer que o meu oscilador, por conta das características dele, né, da massa do objeto que está oscilando e da característica da mola, ele teria uma frequência angular que seria perfeita para ele. Só que por conta das características dessa minha força externa, eu não tenho essa mesma frequência. Então, a frequência natural é diferente da frequência angular forçada. O que isso vai fazer com que o oscilador assuma a frequência forçada. Então ele não vai trabalhar com a frequência natural dele, vai trabalhar com a mesma frequência angular da força externa. Como eu falei, se tiver o caso que a frequência natural ela coincide ou é muito próxima da frequência angular forçada, esse é um caso de ressonância. Num caso de ressonância, toda a potência gerada, ou quase que toda a potência gerada pela força externa, pelo motor, vai ser transferida para o oscilador. Isso quer dizer que vai ter um ganho muito grande. Vai ter até casos de que a energia que está sendo absorvida do motor ou da fonte está sendo depositada, absorvida pelo oscilador, ele vai aumentar a amplitude dessa oscilação até estourar. Então, é capaz que a gente veja alguns casos como esse nos exercícios que vão ser apresentados. Dando continuidade, considerando que a frequência natural de oscilação do meu sistema é diferente da frequência angular da fonte externa, eu posso definir
Primeiro, um fator de qualidade. Esse fator de qualidade vai estar relacionado à frequência natural e à constante de amortecimento. Esse fator de qualidade ele vai ser importante mais para frente para caracterizar algumas situações dessa oscilação forçada. Então, é bom vocês lembrarem desse fator de qualidade. Então, frequência angular natural do oscilador dividido pela constante de amortecimento. Lembrando que esse gama, por sua vez, é definido pela outra constante de amortecimento dividido pela massa. Muitas vezes o B ele é encontrado ou ele é fornecido dessa maneira, que é a força viscosa igual menos B vezes a velocidade. Mais. Olhando agora para a minha fonte externa, que eu já tinha considerado que ele é um oscilador, só que é um oscilador harmônico simples. Ele não vai ter perda de energia porque ele gera energia. Então ele também vai ter uma amplitude, que a gente vai chamar de AF. A gente vai usar para determinar alguns outros parâmetros importantes. Esse AF será igual a F0 dividido por K. Como essa força externa está ligada ao meu oscilador, então essa força externa também vai sentir a característica da mola. Então ela consequentemente vai ter uma amplitude dessa força externa. Essa formulazinha não é nada mais do que uma derivada, não derivada no sentido cálculo diferencial integral, mas ela vem da fórmula da mola. Legal? Ela vem disso. Se você passar o K multiplicando, você vai ter algo análogo a isso. Mas, assim, vocês lembram que a amplitude era um fator muito importante na determinação dos outros parâmetros de um movimento harmônico simples. No entanto, agora o meu oscilador, que é o que realmente me interessa, ele não está oscilando nas condições naturais, né, para as quais ele tem a tendência. Ele vai estar oscilando com a frequência da minha força externa. Então, a nova amplitude, que eu vou chamar de A ômega, é justamente a amplitude do meu oscilador mediante a influência da força externa, será igual a AF, que é a amplitude da força externa, que a gente tinha calculado agora há pouco, vezes ômega ao quadrado, justamente esse ômega F, só que eu estou olhando do lado do oscilador, dividido por raiz D. Vocês percebem que vai ser um negócio meio violento, né? Só pelo tamanho da raiz. Dividido por raiz de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado mais gama que multiplica
ômega, isso ao quadrado. Então percebam a complexidade agora da situação. Para conseguir calcular a amplitude que o meu oscilador vai assumir quando tiver influência da força externa, eu preciso da amplitude dessa força externa, preciso conhecer a frequência angular natural do meu sistema, saber a frequência do oscilador que ele vai assumir, que vai ser justamente igual à frequência angular da força externa, e também preciso saber a constante de amortecimento do meu sistema. Lembrando que esse é um sistema amortecido. Em um determinado instante, ou desde o início, dependendo do exercício que você está resolvendo, ele vai ser submetido a essa força externa. Então, muitas vezes você começa uma oscilação, essa oscilação começa a parar, porque ela está sendo amortecida, aí em um dado instante você liga o motor e aí começa a oscilar novamente, só que aí mantém essa oscilação por conta da influência da força externa. Bom, e além disso, dá para calcular a potência. Lembra que eu tinha falado de potência, ou energia que é absorvida dessa fonte. Então, quanto da energia gerada por essa força externa é transferida para o meu oscilador? Ela é calculada através dessa relação. Meio vezes gama vezes a massa, gama, constante de amortecimento, massa do objeto que está oscilando, vezes amplitude de oscilação ao quadrado, que é esse A ômega, vezes ômega ao quadrado. Então essa é a potência média. Muitas vezes ela pode parecer assim. São fórmulas complexas. Se você errar o cálculo de um desses parâmetros, ou acabar trocando, né? Ômega zero por ômega, pode dar resultados muito errados, unicamente porque esse erro que você cometeu lá atrás vai sendo propagado para frente. Então, se ele fornece a frequência, ele não fornece a frequência natural, né? O exercício não fornece a frequência natural, ele fornece a constante da mola e a massa. E você erra aqui, quer dizer que você vai errar aqui, provavelmente vai errar no cálculo de ômega também, caso ele não seja fornecido, vai errar no cálculo dessa amplitude do oscilador e vai errar o cálculo da potência. Então vai ser um erro que vai se propagar. Então isso é muito comum acontecer, mas é bom que vocês estejam atentos para isso. Não dá para acertar o cálculo da potência se vocês erraram o cálculo da frequência natural. Bom, gente, é isso. Como falei, vai ser uma aula bem curta, só para apresentar as fórmulas. A gente vai falar mais para frente, já falou, né? Também nas resoluções dos exercícios. E mais uma vez, eu aviso, conselho de amigo e de quem já passou por isso. Não deixem de fazer exercícios. Legal? Os de apoio tem uma quantidade razoável de exercícios bem variados. Talvez os exercícios que vão ser liberados para vocês vão ser novos exercícios, diferentes dos exercícios que eu resolvi, que estão apresentados no canal. Mas é necessário fazê-los. Lembro que, embora eu não vá fazer mais aulas sobre Física 2, né, novas resoluções de exercícios, vou lembrar que dá para tirar dúvida nos grupos, no grupo de Telegram e também pelos comentários aqui do YouTube, beleza? Então, gente, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham um bimestre proveitoso. Sei que dessa vez não
não vai dar para eu ajudar muito, mas o tempo realmente vai se tornar um item muito precioso. Espero que vocês consigam se assimilar, né? Consigam absorver o conteúdo de uma maneira não muito traumática. Mas é um conteúdo difícil e só vai piorar, porque ainda na semana 3 tem começo de ondas, propagação, e na quarta semana tem ondas sonoras. Ondas sonoras é um pouco mais fácil até, mas a propagação é um pouco complicadinho. Legal? Então, gente, bons estudos, a gente se encontra por aí.